Bom, olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma grande alegria falar aqui nessa sala para o público que está acompanhando o Gol RN. A gente está iniciando aqui essa sala, essa conversa, né? Que na verdade vai ser um grande bate-papo entre eu, né? Vou me apresentar. Eu sou Carlos Adams, sou servidor aqui da UFES, da Universidade Federal Rural do Semiárido. Eu estou aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e vai ser uma grande alegria a gente poder contar, né, compartilhar conhecimento durante esses minutos que nos foram reservados, né? Eu sou jornalista, né? A minha área de formação é o jornalismo, a comunicação social. Já estou nessa área há cerca de 20 anos, né? Apesar de ser um garoto, né? Mas estamos nessa área. Trabalho na assessoria de comunicação e também nessa parte do cerimonial, e também a gente atua dentro da plataforma Sabiá, né, dessa vitrine tecnológica, nessa parte de comunicação e marketing. Aqui comigo também está o professor Jeanberg Alves, né, professor da área da medicina veterinária, que cuida dessa parte da inspeção de alimentos, e também o professor Davi Custódio de Sena, do curso de Engenharia de Produção, que também integra a plataforma Sabiá. Então, vamos abrir aqui a sala, a participação dos nossos colegas, dos nossos debatedores ou conferencistas, enfim. Jeanberg, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo tranquilo, Adams. É uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês, parabenizar o Sebrae pelo evento, né, extremamente importante para o ambiente ou para o ecossistema de inovação do estado do Rio Grande do Norte. É uma satisfação enorme. Eu já acompanhei o evento em outros momentos. Agora, participar de dentro, né, da parte de dentro, de formativa, é muito, muito bom. Como o Adams falou, eu sou médico veterinário, sou vice-coordenador da plataforma Sabiá, que é o motivo que nos traz aqui para essa conversa, que é uma ferramenta que, como a gente vai mostrar no decorrer da nossa conversa, tem como foco unir esse ecossistema de inovação do semiárido. Nosso foco é o semiárido, e a gente vai conversar aí durante esses 50 e poucos minutos sobre as ferramentas que essa plataforma traz para poder fomentar esse ambiente de inovação. Com certeza, Jean. Obrigado pela participação. Além do professor Jeanberg, está aqui com a gente também, como eu já anunciei, o professor Davi Custódio de Sena, o cearense mais potiguar que eu conheço, né, Davi? Tudo bem com você? Davi, que também integra a plataforma Sabiá, nessa parte aí de projetos, né, de gestão de projetos, e é professor nosso, é colega nosso aqui da UFESA, no Rio Grande do Norte, do curso de Engenharia de Produção. Tudo bem, Davi? Davi, o seu microfone não está funcionando, então acessa aí, dá o clique aí, o play para abrir o seu microfone. Eu tinha desligado. Agora sim, a gente está ouvindo você. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Adams, tudo bem, Jeanberg, essa audiência tão qualificada que é o Gol RN. Eu tenho um grande prazer de participar pela segunda vez. Ano passado eu também participei como palestrante, falando um pouco sobre a questão da inovação. Né? É muito bom ver movimentos como esse papel tão importante que o Sebrae exerce dentro do contexto do ecossistema de inovação potiguar. Adams, eu sou meio potiguar, viu? Não sei se você lembra, mas meu pai é potiguar, então eu tenho ainda esse direito de dizer que eu sou potiguar. Bem, como o Adams falou, sou professor do curso de Engenharia de Produção, né, trabalho com gestão de projetos e simulação de sistemas, e ultimamente, Adams, você não falou, mas nós também temos o nosso mestrado em Profinit, né, em propriedade intelectual e transferência tecnológica, em que o Adams é nosso mestrando, eu sou professor, né, e Jeanberg é colaborador, vamos dizer assim, ad hoc, e a gente está aí nessa, tentando fazer o possível para modificar o nosso ambiente, né, de inovação, seja no município de Mossoró, seja no estado, seja na região Nordeste, por meio de leis de inovação. A gente está em um projeto atualmente para implantar a lei de inovação municipal em Mossoró, e também de uma forma até mais ativa por meio da plataforma Sabiá, né, que é essa ferramenta fantástica, que estamos aí pouco mais de um ano, né, trabalhando com ela, e que pretende e tem conseguido dar contribuição para o semiárido. Com certeza.
Obrigado, Davi. Obrigado, Jean. Davi, eu ia entrar ainda nessa seara do mestrado, tá certo? Do Profinit. Só para situar aqui o nosso público, né? Como o Davi colocou, eu sou aluno da primeira turma do mestrado profissional em inovação e transferência de tecnologia, um Profinit, que é um mestrado em rede, né? E aqui no Rio Grande do Norte, a UFES é o único ponto focal do estado que tem esse mestrado em atuação. Então, a gente está meio que desbravando ainda essa seara dentro da pós-graduação profissional nessa área de inovação e transferência de tecnologia. Como o Davi falou, ele aí é um dos mestres, né? dos que compõe, né, um dos professores que compõe o mestrado, né, inclusive é o meu co-orientador, olha aí. Então, é uma grande alegria dividir aqui esse espaço, essa conferência do GoRN com essas duas autoridades. Eu vou começar aqui provocando tanto o Jean como o Davi, para a gente fazer uma espécie de contextualização e explicar para o público em que momento, em que etapa a gente está dentro dessa questão da inovação, dentro dos ecossistemas, principalmente no Rio Grande do Norte, né? Davi começou aí, deu um spoiler dizendo que a Prefeitura de Mossoró, né, mais precisamente aqui em Mossoró, está buscando aí fazer a lei de inovação, implantar a sua lei de inovação, mas eu vou abrir essa provocação, né? Em termos estaduais, Jean, Davi, como é que está hoje essa questão da inovação, antes mesmo da gente falar propriamente do nosso produto, que é a plataforma Sabiá? Adams, eu queria começar, se Davi me permite, trazendo algumas informações, né, de levantamentos realizados recentemente que mostram que o Rio Grande do Norte ocupa lugar de destaque em dois aspectos importantes, né? No primeiro aspecto, a relação de mestres e doutores quanto à população em geral, em que o Rio Grande do Norte tem uma posição de destaque no Nordeste e até no país, estando acima da média nacional, ou seja, nós temos mais mestres e doutores proporcionalmente à população do que vários estados da federação, ocupando uma posição muito interessante. Inclusive, no Nordeste, somos um dos primeiros, o primeiro colocado na região Nordeste. E outra informação interessante é também que o Rio Grande do Norte ocupa um lugar de destaque na hora que você fala em publicação científica. Quando nós falamos em termos de publicação, de quanto os nossos pesquisadores, esses mestres e doutores, publicam em meios científicos, em revistas acadêmicas, em periódicos científicos, o Rio Grande do Norte também ocupa um lugar de destaque proporcionalmente, sendo o quarto no Brasil. Essas credenciais são credenciais, de fato, que levam o estado do Rio Grande do Norte a apresentar um grande potencial inovador. No entanto, essa posição que a gente fica em primeiro no Nordeste, em quarto no Brasil, proporcionalmente nesses dois parâmetros, quando a gente vai para o termo de inovação, o Rio Grande do Norte cai um pouco. Fica ali no meio campo entre os estados brasileiros, fica em 13º. Esse levantamento publicado ainda agora no mês de setembro. Então a gente precisa, de fato, avançar, fazer com que esses nossos mestres, esses nossos doutores, essas nossas pesquisas que estão sendo publicadas em artigos científicos, se tornem soluções para o dia a dia da população. Que esse potencial se reverta em melhoria de vida para a população que está no Rio Grande do Norte, com a solução de problemas para o setor produtivo, para a prestação de serviços públicos. Temos um potencial enorme. E esse potencial ele sempre foi muito visto relacionado a, isso não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil de uma forma geral, as capitais dos países. E o Rio Grande do Norte tem outro diferencial importante, que é a interiorização desse conhecimento, a interiorização dessa informação, especialmente com a instalação dos campos das universidades federais, da própria UFRN, da Universidade Estadual, que tem sua sede no interior do estado, aqui em Mossoró, da própria UFESA, que também tem tanto a sede quanto os seus campos localizados no interior do estado. Isso faz com que esse perfil universitário, que no mundo inteiro as universidades são responsáveis por boa parte do desenvolvimento científico, boa parte da inovação, tenha um potencial para trazer esse desenvolvimento também para o interior do Rio Grande do Norte. E aí eu acho que merece da gente puxar um pouco essa sardinha para a nossa realidade do interior do estado, que é uma realidade que convive com diversas dificuldades, como a capital também, mas que precisa desse olhar diferenciado,
desse olhar do desenvolvimento com base na ciência. Temos grandes potenciais, como o queijo ou produtos alimentícios, a renda na região do Seridó. Temos aqui na região oeste o sal, o petróleo, a fruticultura, vários potenciais econômicos que já dão um bom retorno ao Estado. Mas que, com base em soluções inovadoras, com base em novos trabalhos, novas técnicas, novos processos que podem ser desenvolvidos por esse capital humano que nós temos, podem alavancar ainda mais a economia do Estado, podem fazer essa economia crescer ainda mais. E é com essa perspectiva que a gente abre essa nossa conversa, Adams, que a gente começa esse nosso debate. Como é que as universidades, como é que os nossos mestres e doutores, como é que a plataforma Sabiá, que se inseriu nesse contexto, podem contribuir para esse desenvolvimento regional. Então, a inovação ela precisa trazer junto com ela o desenvolvimento. Ela precisa trazer junto com ela a melhoria de vida da população. E essa é a nossa missão, e eu acredito que é em torno disso que a gente vai conversar hoje. E já deixo uma provocação aqui para o Davi, que vai falar daqui a pouco, né? O Davi, ele é um entusiasta, eu conheço o Davi lá já de longa data, e ele é um entusiasta da inovação, dessa ideia de trazer a inovação para o centro do desenvolvimento local. E, Davi, você falou lá no início da sua fala que você está trabalhando, participando do grupo de trabalho que visa implantar a lei de inovação no município de Mossoró, né? Não só no município de Mossoró, mas você acaba participando da discussão em outros municípios. E eu queria perguntar a você qual a importância dessa regulamentação. Por que a gente precisa de uma lei de inovação? E o que é essa lei de inovação? Obrigado, Jean-Pierre, por essa levantada de bola, né? Para a gente chegar e só cabecear para o gol. Mas vamos lá. Como você bem disse, eu sou um entusiasta, né? A gente está, inclusive, nessa junta, né? Primeiro que, para se fazer inovação, é necessário que haja uma integração entre vários atores da sociedade, né? Não se faz inovação somente com o setor das universidades, só as empresas, só o governo, de forma isolada, né? Existe uma estrutura que foi identificada lá atrás, que eu gosto muito de utilizar, que é a estrutura da tríplice hélice. Tríplice hélice, tetrahélice, pentahélice, enfim, até expandiram para mais atores. O que importa é que, para se fazer uma inovação de verdade, vamos dizer assim, para que a inovação aconteça, isso a gente tendo todo um histórico de setores que já fizeram, já conseguiram, como Israel, como lá na Califórnia, como outros lugares, é necessário que haja integração desses atores. Por quê? Porque inovação não se faz sem correr risco. E isso significa, esse risco geralmente precisa de um investimento muito alto, precisa de uma segurança jurídica muito alta. Vamos pensar em cada um desses elos. Que Jean-Pierre falou muito bem, que em termos de produção científica, não só o Rio Grande do Norte no Nordeste, mas o Brasil, ele vem se destacando, né? É um dos países que mais publica, é um dos países que mais geram papers. Só que qual é o grande pulo do gato, vamos dizer assim, em relação à inovação? É que é necessário que essas descobertas, elas saiam lá daquela pesquisa básica e elas se transformem em algo aplicado, em algo de valor para a sociedade, né? Que inclusive é um dos grandes objetivos da plataforma Sabiá. É pegar esse conhecimento e gerar algo que seja aplicável. Então, a lei de inovação, as leis de inovação, a regulamentação, todo o arcabouço jurídico que se instala num local, num determinado local, ele se faz necessário justamente para poder tornar as relações interagentes do ecossistema de inovação mais seguros. Então, com a lei de inovação implementada, funcionando, eu como empresário, que preciso muito da inovação para produzir produtos e serviços de alto valor agregado, eu preciso investir em alguma coisa. Só que para eu ter um laboratório, para eu ter um centro de pesquisa, é caro,
Isso só grandes empresas conseguem. Então, eu posso fazer isso por meio, por exemplo, das universidades. Só que isso tem um risco envolvido. E isso precisa de um incentivo. A taxa de sucesso, ela não é tão grande. Então, com a lei de inovação, eu consigo ter um arcabouço jurídico, uma segurança, para eu poder investir nessas universidades, e o governo me dá um incentivo fiscal, me fornecer algo que incentive. Até tem uma nova legislação que está aparecendo aí, que chama sandbox, que é a caixa de areia, né? Que é a criança ir lá poder brincar. Então, um espaço jurídico para que as empresas, as instituições testem seus produtos, sem precisar abrir uma nova empresa, sem ter toda a burocracia envolvida. Não que a burocracia seja ruim. Burocracia é necessário, dá também uma segurança. Mas quando se trabalha com inovação, com os agentes de inovação, é necessário que haja uma dinamicidade diferente. Né? Tanto é que, segundo a Lei de Inovação Nacional, quando uma pesquisa envolve inovação, é federal isso, e envolve instituições públicas, elas têm uma situação de compra de equipamentos, por exemplo, diferenciada. Né? Você consegue certas isenções, você acelera, você consegue avançar mais rápido. Né? Então, esse arcabouço jurídico, ele vem para a gente poder ter mais segurança. O empresário que investe, ele quer ter uma segurança, que aquilo que ele está investindo, ele possa usufruir dos resultados, principalmente dos resultados positivos. Você imagina, eu sou empresário e vou investir numa universidade, numa pesquisa de um professor, vou investir na pesquisa do professor Jamberg, né, de uma nova produção de leite, um novo subproduto que vem do leite, com alto valor agregado. Só que, se eu não tiver uma legislação bem estruturada, o investimento que eu fiz, ele se perde. Por quê? Porque, em via de regra, a pesquisa dentro da universidade pública, ela é pública. Ela é um bem público. Só que, nessas situações, é necessário que haja também o retorno para aquele agente empresarial consiga fazer todo esse avanço. Né? Então, esse é um dos grandes motivos que a gente precisa ter uma lei de inovação, que a gente precisa ter uma jurisdição federal, estadual e municipal, vou até falar daqui a pouco sobre isso, né, para que dê uma sustentabilidade. A gente falando relacionado a como é que está a nossa situação hoje. Hoje a gente tem uma lei federal, uma lei, um marco e um decreto, que ela é bem robusta, ela é bem completa. A nossa lei estadual do Rio Grande do Norte, ela atualmente está passando por um processo de remodelagem, está para ser lançada uma nova lei, eu estava até participando da discussão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, ela está fazendo uma série de encontros para se modernizar, porque a que a gente tem atualmente, ela é bem limitada, né? E o que está para ser lançado, ela é mais avançada. E no município de Mossoró, que eu posso falar, até que a gente participa desse grupo de trabalho, a gente está com essa lei praticamente pronta, está só fazendo os ajustes finais, então espera-se em pouco tempo a gente vai lançar essa lei. Né? Então, resumindo, é para a gente poder realmente fazer essa segurança jurídica. Né? Fazer com que a inovação não se perca para quem está lá investindo. Certo? Beleza, tranquilo. Jean, além dessa perspectiva aí das legislações, dessas garantias jurídicas que a gente começa a assistir, tanto em nível nacional e estadual, e dentro dessa perspectiva mais local, né, nessas leis municipais, a gente também tem um outro agente que está dando uma contribuição, que é a própria plataforma Sabiá. A plataforma Sabiá ela foi lançada oficialmente em março desse ano, mais precisamente no dia 23 de março, e chegou com essa proposta.
de ser uma vitrine tecnológica, mas não só isso, ser também um agente, né, um elo de integração entre todos esses agentes que compõem os ecossistemas de inovação, bancos, universidades, investidores, produtores, enfim. Então, Jean, eu pergunto a você, qual o balanço que você faz desses meses de atuação, desses mais de 6 meses, 7 meses de atuação da plataforma Sabiá no ar? Então, Adams, eu quero, antes de mais nada, convidar, né, o nosso público, esse público diferenciado que está aqui no GoRN, para quem não conhece ainda, acessar a plataforma sabiá.com, e lá você vai ver uma série de informações, o histórico da plataforma, por que ela foi criada, tecnologias de convivência com o semiárido, tecnologias que dão a possibilidade de desenvolver outras tecnologias ou de desenvolver políticas públicas, e ela foi criada no sentido de aproximar a academia, de trazer para mais próximo da academia a realidade do semiárido brasileiro. Ela foi uma ideia gestada lá no Ministério do Desenvolvimento Regional e que ela tinha como objetivo trazer as pesquisas das universidades para o conhecimento do público de uma forma geral. Fazer com que essas pesquisas, essas tecnologias desenvolvidas nas instituições de ensino ou mesmo nos institutos de pesquisa, ficassem disponíveis e numa linguagem acessível ao público em geral. Então, como você falou muito bem, ela nasceu com a perspectiva de ser uma vitrine tecnológica. Só que quando, no construir, no caminhar, a UFESA foi convidada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional a assumir essa missão, né, a desenvolver essa plataforma. Nós recebemos o convite em 2019, passamos o ano de 2020 junto aí com essa pandemia, nesse processo de construção, e chegamos a março desse ano com a plataforma, eu não gosto nem de dizer que pronta, mas com a plataforma disponível ao público, porque eu não gosto de dizer que pronta. Essa semana mesmo a gente teve uma reunião, já vamos mudar algumas coisas, né? Já tivemos novas demandas que vão ser adaptadas e a gente vai incorporar novas funcionalidades, digamos assim, né? E essa plataforma nasceu com esse propósito. Só que no caminhar a gente viu que faltava muito mais coisa. Quais são essas outras coisas que faltam? Faltava uma forma de divulgar as pesquisas realizadas, mesmo que essas pesquisas não dessem resultado em uma tecnologia pronta para uso, mas encaminhassem para esse fim. Faltava uma plataforma de divulgação de cursos, de oferta de formação para as pessoas, também com a linguagem mais acessível, também com a linguagem mais fácil de ser captada pelo curso. Faltava ainda uma inserção maior das nossas instituições de desenvolvedoras de pesquisas em redes sociais. Então, aí entrou muito forte o trabalho de comunicação na plataforma. Faltava também um local onde a gente tivesse editais disponíveis, os editais de fomento disponíveis para que as pessoas pudessem acessar de forma rápida esses editais, com informações direcionadas a diferentes públicos. Então, a plataforma ela deixou de ser uma vitrine tecnológica e passou a ser uma plataforma de fato. Então, a plataforma Sabiá hoje ela tem esse papel agregador. Ela tem, se fosse resumir em uma palavra só, talvez a palavra fosse agregar, fosse trazer para perto tanto a comunidade quanto esqueci de falar, antes que você me corrija, Adams, do podcast, né? Que também tem lá uma nova. A gente vai falar daqui a pouco das ferramentas de comunicação, né? Então, essas ferramentas juntas formaram a plataforma Sabiá, que é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional, que foi fomentada por esse ministério e desenvolvida pela UFESA, e que está disponível, está no ar. Eu convido a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo agora, a acessarem a plataforma sabiá.com, e a partir de lá você consegue navegar por essas outras ferramentas, o podcast, o nosso blog, as tecnologias, o banco de editais, o banco de ideias. Então tem lá uma série de ferramentas que podem ser úteis ao sistema de inovação ou ao ecossistema de inovação, não só do estado do Rio Grande do Norte, mas do semiárido de uma forma geral. Agora, mais recentemente, a gente está buscando parcerias com outras plataformas. A primeira delas é com a plataforma desenvolvida pelo CETENE, que é uma instituição de pesquisa no estado de Pernambuco, federal, que a gente vai juntar plataformas, vai unir, vai agregar mais informações, as informações geradas por aquele instituto, juntamente com a Embrapa, e vai também disponibilizar na plataforma Sabiá. Então,
tem muita informação, tem muita coisa, o nosso blog já tem muitas postagens, a gente tem essa função de disponibilizar a informação de uma forma, a inovação para o público, numa linguagem que o público possa entender, possa absorver. E aí eu queria voltar Davi, eu peço licença a você para a gente quebrar um pouco a fila que a gente está seguindo, quebrar um pouco esse protocolo e voltar para Adams com essa pergunta, né, ou com essa provocação, ou com essa levantada de bola, como você disse na pergunta anterior, Davi. Qual a importância, na sua opinião? Eu falei aqui que a gente tem várias ferramentas de comunicação, Adams. Eu falei que a gente usa de várias, é o chamado multiplataforma, multitela, tem várias formas de denominar isso. Qual a importância dessa comunicação hoje para a inovação? Você que é aluno aí do curso do Profinit, né, que é o mestrado de inovação, de difusão de tecnologia, tem uma função, o Profinit, o nome eu sempre esqueço, o nome completo, direitinho, como é que ele é batizado, mas o Profinit, para mim, é uma ferramenta de inovação, de levar conhecimento, de plantar sementes. E você entrou lá e está com essa semente da comunicação inserida dentro da inovação. O seu trabalho, inclusive, vai ser com comunicação voltado para a inovação, que você já me falou. Qual o papel da comunicação na inovação, Adams? Diga aí. Oi, Davi. Pois não. Eu ia justamente fazer essa pergunta para Adams. Eu, como co-orientador dele, eu ia fazer justamente essa pergunta para ele, que eu sempre achei que ele tinha esse potencial de fazer, de trabalhar com isso, né? Vamos ver, a resposta dele vai contar pontos, hein, ou não? Vai mesmo, já está na avaliação da defesa, tá vendo? Exatamente, já estou me sentindo aqui, eu já passei pela qualificação, já estou me sentindo tendo uma espécie de aquecimento para a defesa aí dessa dissertação e da entrega dos meus produtos tecnológicos que vão acontecer logo mais. Mas só aqui falando para Davi, para Jean e para o nosso público que acompanha o GoRN, sobre essa dinâmica da comunicação. Quando a gente lança um produto, uma plataforma, enfim, algo novo dentro dessa seara desses ecossistemas, a gente pensa logo em maneiras de divulgar, né? Como a gente chegar, quais as estratégias utilizadas, né, a serem utilizadas para aquele produto, para aquele serviço chegar de uma forma mais eficaz, enfim, de uma forma sem ruídos para aquele público específico. E a gente pensa logo a comunicação. Comunicação hoje é estratégia, é uma necessidade cada vez mais presente em qualquer negócio, né? E isso é meio que já sabido por todos que trabalham dentro dessa linha da inovação, dentro dos ecossistemas como um todo. Então, assim, dentro da plataforma Sabiá, o que a gente pretende, o que a gente já está fazendo? A plataforma está há mais ou menos uns 7 meses no ar, foi lançada em março, e desde então, ou até mesmo antes, a gente já vem alimentando esse conteúdo, as redes sociais, ou seja, o Instagram principalmente, que é a rede social mais presente, mais que tem a penetração maior dentro da nossa sociedade, dentro do nosso público. Então, a gente está presente nas redes sociais, que é onde a grande massa atualmente se encontra, né? Temos já um canal no YouTube, Jean, eu acho que você nem chegou a comentar sobre isso, mas também temos já esse canal disponível lá para as nossas peças institucionais, para os nossos vídeos promocionais e também para as nossas capacitações, para os nossos cursos. Existe um canal lá já disponível, que é a Sabiá Cursos, que já está lá, enfim, à disposição para todos aqueles que queiram compreender, que queiram aprender, se capacitar. Os cursos, eles são oferecidos dentro desse canal do YouTube. Temos também já uma inserção muito forte dentro do podcast, né? Nós lançamos o Papo de Sabiá, que é o podcast oficial da plataforma Sabiá. Os primeiros episódios eles foram postados em fevereiro desse ano. A gente já está na margem aí de 35 episódios, toda semana. Toda semana, às segundas, terças-feiras, no máximo, a gente posta um novo conteúdo, ou seja, é um podcast com episódios semanais, justamente dentro da seara da inovação, do empreendedorismo, desses ecossistemas que regem aí, que tratam dessa questão da inovação, não só no Rio Grande do Norte, mas no Nordeste, por que não dizer no Brasil, né? Então, a gente já está com 35 postagens, 35 episódios prontos, semanais, mais 15 episódios especiais, e nesses episódios especiais estão contidos aí temas mais específicos da nossa cadeia produtiva, que Jean bem falou aí, que é a questão da fruticultura, das salinas, né? Também do petróleo, já abordamos também temas transversais dentro dessa perspectiva que, a princípio, pode até não parecer
um conteúdo direto relacionado à questão da inovação, mas que tem tudo a ver com a questão da saúde mental, a questão do Dia do Professor, que inclusive lançamos recentemente também essa dinâmica, a importância do professor, dessas tecnologias, dessas inovações dentro do conteúdo, dentro da sala de aula, para trazer a inovação, para trazer mais êxito, eficácia nos nossos retornos aí para os nossos estudantes. Então, a plataforma, ela vem investindo, ela está, enfim, abrindo o seu leque de comunicação para justamente tirar esses ruídos que ainda existem, né, dentro dessa sistemática toda dos ecossistemas e chegar e fazer com que essa informação, com que esse conteúdo chegue com mais rapidez, né, com mais objetividade para aquele público proposto. Além do podcast, né, do Papo de Sabiá, inclusive eu vou até aproveitar aqui o embalo, Jean e Davi, para fazer a nossa propaganda, né? Acesse lá as redes sociais, né, as suas plataformas de áudio preferidas, Spotify, Deezer, SoundCloud, enfim, as plataformas que vocês preferirem, tem lá. Procura Papo de Sabiá, que já está lá disponível, tá certo? As relações dos episódios já listados, escuta lá, separa sempre um tempinho, uma vez por semana, para escutar essas inovações, essas informações novas, e com certeza vocês vão aí se adequar e vão criar gosto e não vão mais querer deixar de ouvir os Papos de Sabiá, o nosso Papo de Sabiá que a gente faz com tanto afinco toda semana. Além dos episódios... Já vai compartilhar, né, Adams? Com certeza. Compartilhe, comente o conteúdo do Papo de Sabiá. Quem sabe a gente também não prospecta, Jean, aqui no nosso público do GoRN, essas propostas aí, ver o que é que o público está desenvolvendo, que possa render conteúdo para a gente, e a gente dá essa publicidade também dentro do Papo de Sabiá, também dentro da plataforma Sabiá, e por que não dizer também dentro do blog, o blog.plataformasabiá.com, que também reúne e agrega essa parte mais textual das inovações, dos artigos, das pesquisas que estão sendo feitas por nossos pesquisadores. Então, tem muita coisa bacana lá, informações sobre editais, prestações de serviço, utilidade pública. A gente também está presente nessa blogosfera, como a gente costuma falar. E nas redes sociais, obviamente, como eu já falei, a gente também mantém essa presença constante lá com conteúdos, informações, curiosidades, dicas. Então, assim, a gente tenta fazer todo esse hub da comunicação para fazer com que as informações cheguem de uma forma mais clara, mais objetiva, mais concisa, e que o consumidor, que o usuário final da plataforma, ele sinta esse interesse e sinta-se também atraído a não só utilizar daquela informação que está disponível lá, mas também para compartilhar, para ele ser também uma espécie de fonte e possa também nos apresentar conteúdo, possa também nos trazer informações, serviços dentro dessa seara dos ecossistemas. Então é isso, ó, gente. Acesse lá as nossas redes sociais, segue a gente no Instagram, @plataforma Sabiá, segue também a gente, torna-se lá eu não sei se o termo é um assinante, mas vai lá, acompanhe o nosso conteúdo também nas plataformas de áudio para acompanhar os nossos podcasts, que é o Papo de Sabiá, procura lá, não tem erro. Colocou lá no buscador Papo de Sabiá, aparece a listagem dos nossos episódios. Também acesse o nosso conteúdo lá no blog, blog.plataformasabiá.com. Tem muita informação bacana. Inclusive, Jean colocou aqui logo no início essa importância de dar publicidade, né? de fazer com que essas pesquisas que a gente já faz tão bem, num número tão bom, elas consigam ganhar uma praticidade, né? E lá no blog é uma ótima oportunidade desses pesquisadores, desses investidores verem o que está sendo feito, né, dentro da nossa universidade, dentro dos nossos laboratórios de pesquisas, e a partir daí, quem sabe, gerar um novo negócio, né? Inclusive, Jean está até aqui, ele pode até falar melhor sobre esse leque de pesquisas, né? Esse campo de pesquisas abertos que a gente tem lá. E aqui eu chamo a atenção para as postagens, né? Para uma postagem especial, que é a questão das bebidas fermentadas, as bebidas alcoólicas fermentadas a partir do desperdício do caju, né? O caju, para quem não sabe, é um pseudofruto, né? O pendúculo. Eu não sou da área da botânica, mas a gente meio que entende superficialmente. E a gente tem a castanha de caju e o caju propriamente, né? Que a gente pensa que é o fruto, mas não é o fruto, né? O pseudofruto. E a gente, dentro dessa seara do agro, né? Mais potiguar, o que é que a gente faz? O que é que se aproveita? A castanha, que é
o produto de ouro, vamos dizer assim, dessa produção, e o caju propriamente, né, que é aquela parte do pendúculo, o pseudofruto, ele é desperdiçado. Então, existem pesquisas nessa linha, já dando um destino, né, já utilizando esse pendúculo, esse pseudofruto, como um agente que pode render um bom trabalho, aí, um novo destino, e uma ótima alternativa seria essa questão das bebidas fermentadas alcoólicas, um trabalho lá feito a partir da orientação da professora Shirlene, lá do campus de Pau dos Ferros, aqui mesmo no estado. Então, isso é só um exemplo para dizer o que é que tem dentro do nosso universo lá, do blog da plataforma Sabiá, dentro do universo dos nossos podcasts, das nossas redes sociais, e é isso. Vai lá, acompanha a gente, que tudo vai dar certo, tá certo? Então, eu renovo esse convite, e só para complementar a pergunta que Jean e Davi reforçou no início, a comunicação enfim, é uma espinha dorsal, sabe? Assim como a ideia, o protótipo, aquela gênese do produto, quando a gente pensa, quando a gente idealiza, é importante, a comunicação também é. A gente não pode criar um produto, disponibilizar um serviço e não pensar nessa estratégia da comunicação, né? Porque senão não vai adiantar de nada. Do que adianta, por exemplo, eu me esforçar, passar anos num laboratório, anos pesquisando determinado assunto, determinado conteúdo e não aplicar, né? Não chegar a postar, não chegar a publicizar aquele conteúdo para uma certa audiência, para um certo público. Então, vamos lá, vamos ter cuidado em relação a isso, vamos pensar com mais carinho em relação à comunicação e a comunicação correta, não é aquela comunicação simplesmente de postar por postar, porque a comunicação, ela dá aquele tiro inicial, né, aquela postagem inicial, mas é preciso ter todo um acompanhamento, um monitoramento para saber se a audiência está entendendo o que você está postando, para saber responder o que é que aquela audiência está perguntando, está questionando. Então, isso é extremamente importante, principalmente nesse mundo, nesse momento de indústria, de inverdades, de fake news que a gente tanto acompanha atualmente. Então, pensemos melhor nessa questão da estratégia da comunicação para ter sucesso nos nossos negócios. Quanto à questão, só para finalizar aqui essa minha participação, Jean falou do Profinit, né? Eu já, enfim, como eu disse, eu sou aluno da primeira turma, o Davi está aí também como um dos professores da rede, e o Profinit, ele chega justamente também para dar esse help, né? essa contribuição nesse sentido para o nosso sistema de inovação, e pelo fato dele permitir de ter essa multidisciplinaridade em múltiplas áreas, a gente está fazendo um trabalho dentro dessa área de inovação, mas puxando também para o lado da comunicação, né? A gente está investigando como as comunidades rurais, mais precisamente a maior comunidade rural de Mossoró, que é a comunidade da Maísa, ela absorve conceitos de inovação a partir de uma plataforma nova para a gente, que é o quê? O podcast ou rádio, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho de investigação e futuramente vou entregar aí os resultados, que eu espero que seja muito em breve. É isso, Jean, Davi. Vai ser em breve, vai ser com grande qualidade, eu tenho certeza, Adams. Até março do próximo ano isso tem que estar no ar. Davi, mas eu queria pegar a palavra de novo para falar de uma outra ação da plataforma Sabiá. Como o Adams falou muito bem, essa comunicação ela é fundamental, mas o fomento também é outra coisa muito importante, né? A gente passa num momento no país em que a contenção de investimentos na pesquisa, investimentos no desenvolvimento tecnológico preocupa muito a comunidade. E esse ano, a plataforma Sabiá, ela foi lançada esse ano, né? Mas ela está aí para assinar os primeiros contratos de investimento em tecnologias aplicadas ao semiárido. Você foi um dos idealizadores desse edital, você foi um dos participantes desse processo, e eu queria que você falasse um pouco mais. Ele chega a ser uma encomenda tecnológica ou ainda não? A gente caminha para isso. Eu queria que você falasse um pouco tanto do edital, desse fomento, dessa importância, Davi, como também conversasse sobre o que é essa encomenda tecnológica, como a gente pode caminhar nesse sentido e como a plataforma de Sabiá pode participar desse processo. Bem lembrado, Gianberg, essa ultimação que a gente teve, né, do edital, ele caminha para ser uma encomenda tecnológica. Ele não é totalmente um ETEC, porque ele não resolve um problema específico, né? Só contextualizando, foi um edital para ajudar na utilização da água no semiárido, né? Como é que a gente pode utilizar
a água de uma forma mais racional em produção de energia. Só que, porque quando se fala em ETEC, em encomenda tecnológica, é algo assim, ó, é um problema da UFESA, problema de água, e está faltando água na UFESA. Eu vou fazer uma seleção aqui e quem resolver esse problema ganha, eu vou pagar o dinheiro. Não, a gente está, é bem mais, é como se fosse um concurso público, mas é muito interessante porque a gente buscou tentar resolver um problema que é bem conhecido. Ontem eu estava em conversa com um outro professor da UFESA e a gente estava conversando que não existe, do mesmo jeito que existe essa mística da Amazônia, ninguém fala, eu vou fazer um projeto para o Pará, para a Amazônia, não. Se fala assim, projetos de biodiversidade da Amazônia, mas não se fala tanto da questão do semiárido. O semiárido ainda tem muito essa imagem de que é sede, é seca, não sei o quê, e projetos como esse, iniciativas como essa, elas são muito úteis porque mostram que a gente é capaz de gerar uma riqueza que está aqui no semiárido, né? Eu acho que, inclusive, Jamberg, eu vou até passar a bola para você daqui a pouco, para que você fale mais, você tem mais propriedade que eu, e que é possível a gente ter projetos de convivência com o semiárido, convivência com a seca, gerar riquezas que não encontram em outros lugares, né? E só botar um parênteses destacando que a plataforma Sabiá, a gente falou muito na questão das ICTs, mas não especificamente, elas só servem para projetos de ICT, né? Jamberg, também eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que os projetos que você pode cadastrar, as tecnologias que você pode cadastrar na plataforma Sabiá, elas podem ser feitas por praticamente qualquer pessoa física ou jurídica, né? Eu queria que você, se possível, falasse mais sobre isso. Então, Davi, é isso mesmo, é o que você está falando. Se a gente for pegar hoje o nosso portfólio de tecnologias, o portfólio da plataforma Sabiá, nós temos muito mais tecnologias cadastradas por organizações sociais, por empresas independentes ou mesmo outras entidades sem fins lucrativos, do que pelas próprias universidades, pelas próprias ICTs. Isso é, inclusive, um questionamento que a gente tem feito de como atrair mais as ICTs, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa nas ICTs, tem muita tecnologia que pode melhorar a vida das pessoas, que pode contribuir com a convivência do semiárido, com a melhoria de um processo, com o aproveitamento melhor de um produto, né? Nós temos muito potencial. Você falou um tema muito importante aí, que é a biodiversidade. A gente tem muito investimento na biodiversidade em diversas regiões do país e o Nordeste ele não fica atrás, não. O Nordeste ele tem um potencial enorme, ele tem uma capacidade de inovação, uma capacidade de aplicação do seu conhecimento, seja da biodiversidade, seja dos seus aspectos minerais, que a gente tem fontes muito importantes, ou mesmo da cultura popular, que pode se reverter em ganhos econômicos, sim, pode se reverter em inovação, pode se reverter em empreendedorismo, seja ele social ou não. Então, a gente tem um potencial enorme. A plataforma Sabiá ela tem buscado, como o Adams falou muito bem, por exemplo, da pesquisa da professora lá de Pau dos Ferros, que conseguiu desenvolver uma bebida de ótima qualidade, que tem um potencial de aceitação no mercado excelente, mas que estava lá, hoje não é mais nem prateleira, né? Na prateleira virtual, digamos assim, da universidade. O trabalho estava lá como um trabalho de conclusão de curso, e a gente foi lá, pensou esse trabalho, publicou, já apareceu empresa interessada em fazer investimento nessa pesquisa. Então, a gente tem vários, e como esse exemplo que o Adam citou, tem vários outros exemplos que precisam ser publicizados. A gente precisa se mostrar mais enquanto ICT, enquanto empresa desenvolvedora de tecnologias, as nossas startups que estão aumentando todo dia. O Nordeste, eu acho que é a região que mais aparece proporcionalmente, que mais aparece em novas startups, né? Então a gente está talvez nessa nova fronteira. E essa nova fronteira a gente precisa trabalhar para fomentar esse desenvolvimento do conhecimento com essa cultura inovadora, essa cultura de aplicação das pesquisas que nós já desenvolvemos, né? E esse empreendedorismo universitário, que também faz parte desse fomento, com as nossas empresas incubadas, e vale salientar, Davi, que nesse edital foram selecionados 6 projetos, e esses 6 projetos, eles passarão agora, a partir do dia 22, aí eu já convido para que vocês
quem estiver em Mossoró e puder participar, quem está nos assistindo hoje, agora dia 21, o projeto vai ser lançado amanhã, os contratos vão ser assinados agora no dia 22, e quem quiser participar vai ter uma palestra lá do Adams sobre inovação, importância da comunicação para a inovação, né? Vai ter palestra do servidor do Ministério da Agricultura falando do papel da inovação no desenvolvimento regional. Então, essa geração de conteúdo também faz parte da filosofia da plataforma Sabiá. É isso aí, recado dado, Jean. A gente recebeu aqui informação que o nosso tempo já está chegando ao fim, né? A gente se empolga quando fala, quando discute esse tema da inovação, mas, enfim, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou só abrir um pequeno espaço só para a gente se despedir. Davi, eu começo por você. Pessoal, muito obrigado por assistirem, né, essa nossa conversa. E é engraçado porque é algo assim que se deixasse, né, Adams e Jamberg, a gente passava um tempão aqui conversando. Lógico que se tivesse interação com o público seria melhor, mas agradecemos demais. Foi apenas um breve relato do que esse grupo ao qual eu tenho um orgulho muito grande de participar. Esse grupo até informal, Profinit, Plataforma Sabiá, etc., ele faz parte. São pessoas que desbravam o desenvolvimento do ecossistema de inovação, né? Então, agradecer ao público que assistiu e ficamos totalmente à disposição. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Jean. É isso mesmo, Davi. Assim, conversa, assunto a gente tem, né? Assunto, se quiser deixar a gente conversar, a gente vai emendar aqui, vai entrar à noite, vai passar desses 50 minutos muito. Mas vamos lá, vamos atender a demanda do GoRN. Mais uma vez eu quero parabenizar o Sebrae pela iniciativa. Movimentos como esse, que participam, que envolve a comunidade, que traz os atores para dentro de um mesmo ambiente, mesmo que esse ambiente seja virtual, é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso estado. Parabéns, Sebrae RN, pela iniciativa, e eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso, está sendo de muito sucesso esse ano e vai ser duradoura, que venham outros anos, e eu espero que a plataforma Sabiá ela possa no próximo ano vir aqui mostrar mais resultados, mais coisa boa, mais resultados, e por exemplo, desses projetos que nós estamos financiando hoje, estão se iniciando amanhã, né? Então, muito obrigado pelo espaço e podem contar conosco, podem contar com a plataforma Sabiá. A gente já tem esse momento de interação muito bom com o Sebrae aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Mossoró especificamente, e vamos juntos trabalhar para que a inovação seja a próxima mola impulsionadora do desenvolvimento do nosso estado do Rio Grande do Norte. Um abraço, pessoal, e muito obrigado pelo espaço. É isso aí. Obrigado, professor Jamberg. Obrigado, Davi. Bom, pessoal, muito obrigado também. Finalizar aqui rapidamente. O nosso abraço, a nossa gratidão. Para mim também foi uma grande alegria participar desse GoRN, né? Enfim, e é só sucesso. Gente, muito obrigado. Um grande abraço. Segue a gente e a gente está à disposição. Tamo junto. Tchau, tchau.